Oi, gente. Vou esperar notificar. Esperar o Instagram notificar. E já teve gente, já tem gente entrando. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aqui através pelo chat. Ai, tudo bem com vocês? Segunda noite, né, que eu tô aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estão vendo bem? Oi, Aline. Tudo bem? Oi, Bibi, minha prima querida. Que saudade de vocês. Oi, Gláucia. Que bom, que bom. Tô bem feliz, gente. Eu quero só fazer um parênteses aqui, que essa live que eu vou fazer com o Renan hoje é um bônus, digamos assim. Oi, Raíssa. É um bônus, é um plus, né? É um a mais que eu estou fazendo em relação ao tema, que é essa série de ansiedade, essa série que eu estou fazendo sobre ansiedade, né? Então, na verdade, essa live vai ser um assunto a mais, né? Mas isso não significa que não vão ter mais vídeos sobre ansiedade, não. Eu programei uma série de 12 vídeos, né, para fazer. Estou no quarto. Amanhã, inclusive, eu vou gravar o quinto. Mas essa live de hoje é mais assim um plus, sabe? É mais para ajudar vocês, até porque quando eu conheci o Renan, eu queria muito... eu pensei, eu vou falar isso que ele está dizendo, mas eu pensei, não, isso é assunto dele, ele que tem que vir falar, ele que se apropriou disso, ele que tem que falar. Então, foi nesse intuito que eu convidei o Renan para participar, para que muitas pessoas conhecessem e para que a gente, né, se aprofunde mais nesse assunto, para que a gente fique melhor, enfim. Então, vamos lá que acho que o Renan já entrou, e eu vou chamar ele aqui. Peraí. Olá, tudo Olha bem? aí, o homem! Tudo bem, Renan? Tudo, e você? Tá me ouvindo Tudo, bem? tô ouvindo bem, tudo certinho. Tudo bem Legal. contigo? Tudo. Um pouquinho Que nervoso, bom. mas Ah, não, faz parte. Tá dando um pouquinho de eco, Renan. Talvez tu tenha que abaixar um pouquinho o volume aí. Ainda que você esteja tá. com fone, mas. Ou Melhorou? talvez seja o local aí, né? Não, tá bom, tá bom. Acho que melhorou. Se Tá o bom? pessoal, se vocês estiverem ouvindo com dificuldade, vocês avisem que a gente tenta melhorar, né? Tá certo. Beleza. Renan, obrigada. Olha, estou muito feliz que você está aqui. Estava falando para eles que quando eu conheci você, que eu não sei através de quem que eu cheguei até o teu perfil no Instagram. E aí eu já gostei porque você já de cara ali foi super verdadeiro e falou que você se aprofundava nos estudos do Dr. Ítalo. Eu falei, que legal, já tá falando de cara, assim. Porque às vezes as pessoas ficam dando mil coisas, falando, repetindo, né, sendo papagaio de pirata, e você assim de cara já falou que estava se aprofundando nos estudos do Dr. Ítalo. Eu achei isso muito legal. E aí quando eu comecei a ver os teus posts, eu falei, gente, que bacana, meu Deus, eu vou falar disso na série que eu tô fazendo. Eu pensei, não, eu vou chamar o Renan para falar sobre isso, porque se ele está estudando, ele tem propriedade para falar e acho que vai poder agregar muito, né? Porque hoje a gente vive uma onda de ansiedade muito grande, né? Eu estava Verdade. pensando, estava até falando com o Arne, é difícil você encontrar alguém que não vivenciou um episódio de ansiedade ou que não vivencia, que não está estagnado, assim, estagnado é modo de dizer, né? Mas que não está, assim, sendo levado, né, pela ansiedade, assim. Então, eu acho que esse tema, assim, é muito, muito propício para os dias que a gente tem vivido, né? Para esse tempo que a gente, Exato. para essa era que a gente vive, né? Então, já Verdade. te agradeço de antemão por você estar aqui. Eu que É, eu, agradeço. Obrigado. que bom, eu acredito que as pessoas que estão aqui já me conhecem, mas eu me apresento rapidamente, depois você toma conta aqui do palco. Então, eu sou a Araceli,
Sou casada, né? Casei em 2015 e logo em seguida engravidei. Tive filho em 2016, 2017, 2018. E o Instagram, assim, foi para mim um modo de... Eu sou formada em psicologia, atuei, trabalhei 4 meses depois de casada, porque eu me formei no mesmo ano que eu casei. Mas aí quando engravidei, esse era um objetivo que eu tinha, que eu iria me dedicar totalmente, exclusivamente à maternidade. Então, cumpri esse meu dever, algo que eu tinha, essa promessa que eu tinha feito a mim mesma, né? E aí não atuei mais, mas hoje eu estudo muito mais do que quando eu não tinha filhos, do que quando eu estava na faculdade. É coisa de doido, né? Eu falo pro Arno, como é que o ser humano é um bicho incrível, né? É algo a ser estudado mesmo, porque hoje com 3 filhos, com uma rotina muito doida, eu consigo estudar muito mais do que antes. E a psicologia para mim assim, é um quarto filho, é algo que sempre me toca demais, assim, eu fico impressionada com o comportamento humano, com as coisas que a gente vê, com as minhas próprias atitudes, eu penso, putz, que coisa, né? Então, por isso que o Instagram tá aí, que eu tô com o Instagram, porque é um intuito também de eu manter a chama acesa em mim, de eu continuar estudando, porque os seguidores não sabem, mas são eles que me motivam a produzir, a estudar, a fazer. Exato. Então, isso tem sido muito bom. E aí, se apresenta, por favor, fica à vontade. Bom, sou o Renan Caminhoto, eu fiz nutrição, só que nem concluí a faculdade, já comecei a trabalhar na área de pesquisa, né, com iniciação científica, fiz mestrado e doutorado, só que tudo na área de fisiologia humana, tá? A gente trabalhava com uma coisa mais voltada para a fisiologia endócrina, então são hormônios, metabolismo, e eu basicamente fiquei assim 10 anos nessa rotina de laboratório. Uhum. De um tempo, desse ano para cá, né, eu tive contato com um curso presencial do Dr. Ítalo. E como é que você conheceu o Ítalo? Como é que tu conheceu o Ítalo? Foi durante o doutorado, acho que no final do doutorado mesmo. Eu lembro que foi eu vi uma live de Homem Não Chora, aquilo me marcou. Falei, olha, realmente, acho que eu tô meio mole, né? E aí comecei a acompanhar o Dr. Ítalo, apresentei o Dr. Ítalo para algumas pessoas, inclusive um casal de amigos que fez o curso presencial de São Paulo. Uhum. E através deles eu consegui assistir o curso, né? Então assim, eu assisti ao curso presencial, não fiz, mas assisti. Uhum. E foi no curso presencial que eu tive contato com esse tema que eu estou trabalhando no Instagram, né? Uhum. Ele fazia logo no começo, né, uma demonstração de como algumas vitaminas poderiam interferir em neurotransmissores, né? E aquilo me marcou porque era uma coisa que eu não tinha tido contato até então. Não sei se por muita ignorância minha ou por falta de material mesmo. E depois que eu vi aquilo, eu resolvi estudar um pouco mais o tema e vi que tinha muito mais coisa. Um universo mesmo. Um universo que eu não conhecia e praticamente nada em português, né? Aqui e acolá você via alguém falando de alguma coisinha. E aí eu falei, olha, eu vou tentar me aprofundar nisso, vou tentar aprofundar o tema, né? A própria aula que o Dr. Ítalo deu no curso, vou tentar alargar também os horizontes disso. Foi aí que eu resolvi vir para o Instagram. Quando eu vi que a necessidade desse assunto era grande, né? Eu resolvi virar toda a minha parte clínica para isso, né? E aí as coisas aconteceram. Que legal, Não, esse é um assunto muito, muito interessante, porque hoje, eu lembro assim, na época da faculdade já, que a gente, um dia, eu por acaso estudando sobre outras coisas, sobre personalidade, eu acho, uma coisa assim, eu me deparei com um artigo e ele falava sobre desnutrição celular. E eu fiquei assim, impactada com aquilo, assim, como se eu tivesse descoberto a roda, né? Eu falei, gente, é isso, sabe? E aí, um tempo depois, eu tinha uma amiga que estava se formando em medicina e ela começou a me falar da relação do intestino e do cérebro, falando que o intestino... Eu fiquei assim, meu Deus, faz todo sentido. Ainda, eu lembro que a gente brincou na época, eu vou até abrir aqui um parênteses, eu falei, nossa, por isso que tanta gente tem merda na cabeça, né? Porque não consegue defecar, então sobe tudo, né?
eu falei, gente, faz todo sentido. E depois eu acabei entrando em contato com uma médica, que hoje é minha médica, minha ginecologista, e ela falou, olha, Araceli, na época eu lembro que me impactou muito isso. Ela falou, olha, eu curo não, 90% das pessoas depressivas que chegam até o consultório, eu só basta regular o intestino. Eu falei, que isso, gente? Então eu comecei a ver que, meu Deus, que universo é esse? O que que a gente está comendo? O que que está acontecendo com a gente, né? E aí a ansiedade, esse tema propriamente, né, sempre foi algo que, assim, sempre mexeu comigo. Primeiro porque de algum modo, eu não sou uma pessoa ansiosa, nunca fui, nem na adolescência. Eu era revoltada, que é diferente de ser ansiosa. Então isso sempre mexeu comigo, porque o ansioso tem trejeitos, tem coisas que são bem particulares, assim, né? Isso é uma coisa e algo que sempre mexeu comigo. E aí, na época de estágio, quando eu recebia gente ansiosa, por pura metidice, como diria minha mãe, por ser metida, eu perguntava, ai, como é que é a tua alimentação? Olha, geralmente as pessoas que se alimentavam muito mal, elas eram muito ansiosas, Renan. E eu falava, gente, só que eu não era nutricionista, eu não entendia nada do assunto, mas eu, assim, na minha ânsia, na minha curiosidade, eu falava, vamos mexer um pouquinho no modo como você come? E eu lembro que uma vez eu atendi um menino que ele veio com um problema da escola, com déficit de atenção e hiperatividade. E eu perguntei para a mãe, porque na época eu já conhecia o Ítalo, então eu fazia uma anamnese bem assim, sabe, fora da faculdade, perguntava muita coisa de rotina, já tinha os 4 hábitos, né, os 4 hábitos básicos da criança, sono, alimentação, higiene e ordem na cabeça, então aquilo era o motriz, assim, o que conduzia ao meu atendimento quando eu recebia a criança. E quando eu perguntava sobre alimentação, eu lembro que tinha uma criança que veio para mim e a mãe falou, olha, ele come muita gelatina. E aquilo chamou minha atenção. Quando eu fui estudar sobre gelatina, Renan, eu fiquei, gente, meu Deus. E aí eu vi uma palavra, excitatório cerebral. Eu falei, gente, é isso. Eu falei para a mãe, vamos tentar fazer a experiência de tirar a gelatina desse menino. Renan, milagrosamente o menino se transformou em outra criança. Então, isso foi pouca coisa, assim. Impressionante, que eu tive contato, sabe, mas eu ficava assim, gente, meu Deus, como é que a gente não estuda isso na faculdade? A gente que é psicólogo, porque isso tem tudo a ver, né? Mas agora, tá podendo falar isso, eu falei, gente, isso é maravilhoso, né? Poder abrir esse leque, trazer essas informações para as pessoas, porque a alimentação está totalmente ligada, assim, com o nosso comportamento, né? Com o nosso modo de agir. Eu vejo por mim, se eu como muito chocolate, gente, eu fico, até um tempo atrás eu contei pro pessoal aqui, que eu cortei chocolate, mudou o meu modo de agir com as crianças. Eu ficava extremamente agitada. Então, eu queria que você já entrasse nesse assunto e falasse, assim, sobre essa relação, sabe, dos alimentos, o que você preparou para essa live, assim, que você começasse a expor aí pro pessoal. Esse assunto é interessante porque, assim, até antes de alimentos, né, a gente pensar nos nutrientes de modo isolado. A deficiência de algumas coisas, a gente sabe hoje em dia que é uma coisa associada, por exemplo, a uma atividade cerebral um pouco mais agitada. Vou dar o exemplo aqui, por exemplo, do magnésio. O magnésio é um mineral, ele é encontrado geralmente alimentos de cor verde, né? Ele é uma parte da molécula de clorofila, né? E a deficiência dele, tanto em modelos experimentais, né, que é o que a gente fala, animais, quanto em pessoas, é algo associado a uma excitabilidade do sistema nervoso central. Olha. Isso está associado, por exemplo, à ansiedade e no caso do magnésio também é muito a insônia. A pessoa não consegue dormir, a pessoa está com o sistema nervoso, né, excitado, tem dificuldade de dormir. E é impressionante como corrigir isso, e você corrige de modo relativamente fácil e rápido, a pessoa já te dá o feedback, olha, eu estou dormindo melhor, né? Isso, então, assim, ao invés de tomar esses um monte ansiolíticos, um monte de remédio. Exatamente. Gente, aproveitem e vão anotando tudo isso, porque isso aqui é algo que a gente não está aqui receitando nada, mas é algo que é só ir na farmácia, né, Renan? Comprar ali algo simples de fazer, né?
Não é Tem coisa que é algo, muito tranquila. é claro, não tô aqui desmerecendo o trabalho de ninguém, gente, não é isso, me entendam, né? Se você tem Exato, condições exato. de ir num nutrólogo, se você tem condições de pagar algo, né, uma consulta médica, por favor, se você tem condições, ó, se consulta com o Renan, mas se você não pode, né, vai até a farmácia, compra aí um magnésio, pô, é tão acessível hoje, né? Graças a Deus. Exato, exato. Você tem assim, cloreto de magnésio, é uma coisa super barata em farmácia. E assim, eu não estou falando de suplementar doses assim farmacológicas, doses cavalares. É assim, é suplementar o que está na necessidade diária da pessoa, né? Às vezes a pessoa não Uhum. come direito, às vezes a gente não consegue quantificar exatamente quanto de magnésio tem na alimentação. Você muda muito a quantidade de magnésio nos alimentos de acordo com o lugar onde você plantou, tal. E assim, você consegue comprar, é uma coisa, você dilui em água, né? Você recomenda esse, é o mais barato, você paga R$ 8, você dilui em 1 litro d'água, toma 6 colheres de sopa ao dia, a coisa resolve, a coisa melhora. Você comentou de medicação, né? Quando você tenta esmiuçar os mecanismos pelos quais esses nutrientes agem, né? O magnésio, por exemplo, ele tem uma ação parecida. É claro que não de modo quantitativo, né? Mas o lugar onde ele age é bem parecido com remédios clássicos, com ansiolíticos clássicos, né? Remédio que Uhum. mexem com neurotransmissores do tipo GABA, glutamato. O magnésio, ele geralmente ele age nesses mesmos lugares, né? E assim, é uma coisa que não é um fármaco, né? Não é um fármaco, você não, não é uma coisa tóxica, né? Nas doses que a gente está discutindo aqui. É uma coisa super tranquila. Até quando eu fiz uma postagem sobre magnésio e insônia, né? Depois disso, muita gente mandou relato, falando, nossa, realmente, eu tomei o magnésio e a coisa melhorou. Né? Então, essa é Exato. uma E coisa que a gente aqui, consegue resolver de modo tranquilo, rápido. exato. Então, gente, assim, aproveitando, né? Quando as pessoas. Isso é tão legal. Quando você começa a perceber que você tem um desajuste aí, eu sempre. Gente, para um pouquinho para observar, para um pouquinho para perceber como é que tá a tua rotina, como é que tá a tua alimentação, né? Ah, eu tô com muita insônia, como é que tá o teu uso com eletrônicos, como é que tá. Mas aí começa a ver, Exato. começa a esmiuçar essas coisas, isso evita de você, às vezes, é, se preocupar, ou ter que gastar muito dinheiro, ou ter que fazer muita coisa. Hoje eu percebo isso, assim, as pessoas já imediatamente correm, se desesperam, e são coisas que básicas, né, Renan, que a gente pode gerir aqui no nosso, modificar pequenas coisas dentro da nossa própria casa, o modo como a gente, o que a gente come, o modo como a gente come. Eu vejo assim, eu venho de uma família que roceira, né? Os meus pais eram da roça, então a gente comia um alimento assim da natureza mesmo. Eu lembro que eu comia chocolate, Renan, na infância 2 vezes por ano, que era Natal e Páscoa. E era uma caixinha de chocolate, acabou, acabou, acabou. E ai, se pedisse mais, entendeu? E quando a gente voltava da escola, a gente passava por uma horta. Para chegar até na minha casa, passava-se por uma horta que minha mãe fazia, uma horta gigante. A gente, antes de comer alguma coisa na volta da escola, a gente comia cenoura. Arrancava a cenoura, lavava ali mesmo. E Nossa. hoje eu percebo, isso causa um efeito. Então, assim, tô falando para os pais aqui. Olha, usem e abusem dessas coisas com as crianças, porque isso tem um benefício a longo prazo, a vida inteira. Eu, modéstia à parte, tenho uma saúde muito boa. E eu acho que, eu tenho certeza que é dessa alimentação que eu tive na infância, entende? A gente não ficava Exatamente. doente. Essa questão do magnésio, né? Por que uma quantidade tão pequena de magnésio funciona? É porque a gente come mal. Se a Exato. gente comesse bem e tivesse com magnésio, né, tranquilo, o pessoal até fala, nossa, mas magnésio você consegue com plano alimentar, essa dose de magnésio você consegue com plano alimentar adequado. Consegue, mas as pessoas, né, estão cada vez mais largadas, assim, e a coisa chega num ponto que às vezes compensa, vai lá na farmácia, compra isso, resolve tua situação, É, e depois você estrutura um plano alimentar, mas funciona porque justamente a gente está comendo muito mal. exato. E Renan, uma pergunta assim, ó. Então, por exemplo, a pessoa está tendo insônia, vai começar a fazer uso do magnésio lá, vai comprar na farmácia, vai tomar 6 colheres ao dia, tal, vai regular o sono. Regulou o sono, ela para de tomar ou ela pode continuar tomando? Quanto tempo ela pode tomar? O magnésio nessa dose é uma dose que pode ser contínua. É claro que ela pode conseguir isso através da alimentação depois, né? Uma vez regulado, você faz um plano alimentar adequado, você consegue isso, né, tranquilamente.
Mas assim, dá para continuar tomando. Também, né? Na Uhum, correria do dia a dia você pode tomar tranquilamente. O caso do magnésio, né? Em específico. Você uhum. tem outras coisas aí que talvez seja diferente. Mas no caso do magnésio dá para continuar tomando sim. Olha, Principalmente porque a que dose bom. ela é baixa, tá? Não é uma dose assim. Uhum, O termo suplementação aqui é só usado para facilitar o diálogo, mas nem é uma suplementação, tá? uhum, uhum. E regulando o sono, né, gente? A gente sabe que pessoa que dorme bem, isso já Tudo muda, anda depois, né? sério, nossa, 50% do nosso estado emocional, né? Se não mais, né? Exato. Porque uma pessoa que dorme pelo menos no mínimo 6 horas por dia, se dorme 8, glórias, né? Que bom. Mas isso já resolve muita coisa. Eu sempre falo, ó, você tá com sono, não converse com ninguém, não entra numa discussão, porque não vai resolver. Você tá com tudo alterado, não vai adiantar, né? Você tá vivendo um estágio de esgotamento contínuo, isso aí é muito prejudicial para qualquer relação, então é melhor você ficar quieto. Quando você estiver bem, você vai ver o mundo já com outra cor, né? E é isso Exato. mesmo que acontece. O que mais, Renan, que pode ajudar a pessoa que assim é muito ansiosa, por exemplo, pessoa que é ansiosa e come muito, por exemplo, Come muito. compulsiva assim. É, Na parte de alimentação, eu acho que a gente tende a ter que ter um pouco mais de rotina, né? Evitar a pessoa ter picos de fome, né? Geralmente, evitar grandes períodos de jejum, às vezes isso ajuda. Tem gente que se dá bem com jejum intermitente para isso, mas tem gente que não se dá. Grandes restrições, assim, é uma coisa é, que acho que é mais tratado com um plano alimentar adequado e acho que até com uma parte psicológica mais adequada. Essa Uhum. questão em específico, a não ser assim, questões do tipo TPM, né? Aqueles cravings, desejos, né? Relacionados a TPM, aí dá pra gente fazer algumas outras abordagens. Pois é, por que que na Entro nisso TPM a gente agora? tem. Pode, entra. Por que que na TPM a Pode. gente tem vontade de comer açúcar, né? Eu na TPM fico com mais vontade de comer doce, né? Geralmente é isso que acontece. Não sei como é que é a mulherada, mas geralmente é assim, né? Por que será isso? Quando você come, né, principalmente carboidrato, comfort foods em geral, né, associações de carboidrato com gordura, principalmente, você estimula a dopamina, você estimula a serotonina, né, principalmente dopamina em regiões ligadas a prazer, né. É, E por que isso acontece na TPM, né? A TPM, ela ocorre por um desequilíbrio dos hormônios sexuais femininos, principalmente a segunda parte do ciclo, onde você teria que ter um aumento de progesterona e uma diminuição de estrógeno, e você geralmente tem, nesses casos, né, o estrógeno continua alto, competindo ali com a progesterona, e isso interfere no metabolismo na síntese, né, de neurotransmissores, na produção de neurotransmissores no cérebro da mulher, por exemplo, dopamina e serotonina. E aí tem uma estratégia muito interessante. Um dos motivos pelos quais essa alteração em neurotransmissores acontece é porque esse excesso de estrogênio atrapalha uma vitamina, que é a vitamina B6. Tá? A vitamina Olha. B6 ela é a gente chama de cofator enzimático. Né? Para você ter a produção de dopamina, por exemplo, de serotonina, você precisa ter B6 ali para a reação química ocorrer. É uma coisa mais ou menos assim. Só que esse excesso de estrogênio atrapalha a B6 a funcionar. Tá? E, por exemplo, nesse caso, quando você suplementa B6 de fora, você aumenta a quantidade de B6 no organismo, você faz com que essa reação química volte a acontecer e a síntese de neurotransmissor volte a acontecer. Então, por exemplo, a B6 aí poderia ser uma estratégia. Olha. Além disso, você tem também pesquisas já que confirmaram esses dados, questão de vitamina E, também, na caso da TPM, para tentar diminuir um pouco esse estrogênio, né? Ela acaba Uhum. diminuindo, ajuda na regulação hormonal para que esse desbalanço lá na frente não ocorra. Mas quando esse desbalanço de hormônios está ocorrendo, a B6 geralmente ajuda nesse caso. Onde é que o óleo de prímula entra nessa questão? Não é também para TPM? Ele tem um ácido graxo específico. Ácido graxo é um tipo de gordura, tá? Uhum. É uma coisa, é um ácido graxo específico que ele tem, que ele é
ele ajuda na questão da, se eu não me engano, da parte de cólicas, principalmente. Eu não sei, sinceramente, se ele atua na Ah, parte de eu acho que humor. é. Não, eu acho que é. Eu acho que é nos dois, é humor e cólica. O humor Uhum. também. É uma coisa que eu tenho É, que até me aprofundar. Muita gente fala do óleo de prímula, eu acabei não conseguindo me aprofundar ainda. Mas ele mas eu. é por conta de um tipo de gordura específico que ele tem. Que coisa, né? Que coisa impressionante, né? Quer dizer, hoje então a gente está vivendo mesmo uma deficiência alimentar, assim, né? Na verdade, né? Mesmo que a gente venha se alimentar bem, mas os alimentos também já não contêm tudo que a gente necessita, né, Renan? Porque me parece assim que hoje há até uma demanda emocional maior, né? As circunstâncias, a nossa atividade, as pessoas, elas exigem da gente uma, um equilíbrio emocional que, de fato, às vezes a gente não tem mesmo, né? E a gente já não se alimenta bem, a gente já não tem uma personalidade muito forte, ou melhor, né, as pessoas dizem, nossa, o fulano tem uma personalidade muito forte, melhor você nem conversar com ele. Eu já digo, não, ele tem uma personalidade muito fraca, porque se fosse forte, ele seria capaz de conversar, de conviver tranquilamente com todas as pessoas, né? É ao contrário, essa Exato. pessoa tem ela tem uma imaturidade muito forte, não uma personalidade muito forte. Mas se valer disso, poxa, eu percebo assim, eu suplemento há 2 anos, mais ou menos, fazendo intervalos e tal. Renan, eu sou outra pessoa. Mais um detalhe importante que eu queria até falei para você quando a gente estava preparando essa live. Que muitas vezes a gente acha que também toda essa suplementação ela vai realizar um verdadeiro milagre, né? E que então a gente vai ficar imune. Gente, Exato. isso é uma ilusão, né? Isso tudo são ferramentas que contribuem para que a gente venha com a nossa vontade imperando em meio a isso tudo, né? Porque eu preciso ter um querer também verdadeiro. Não posso só me Exato. valer disso, né? Não posso achar que agora, bom, agora eu estou suplementando, não vai mais acontecer nada, eu vou conseguir resolver todos os problemas na maior facilidade. E na prática não é isso, pelo menos é isso que eu vejo. Eu tenho filhos aqui, eu comecei a suplementar, melhorou muito, né? Eu demoro muito mais para perder a paciência, mas eu perco ainda. Eu A demoro gente muito meio que mais para. a gente meio que Pode falar. estrutura a parte material, né? Com suplementos, tudo, mas Exatamente. a gente não pode ter uma visão reducionista e achar que a gente se resume à matéria, né? A neurônio, Exatamente. neurotransmissor, no caso agora a vitamina, não é isso, a gente não se resume a Exa isso, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro na nossa cabeça, que a gente não pode usar nada de muleta, né? A gente quer tentar melhorar, a gente quer ter uma vida saudável para que a gente consiga enfrentar os desafios, mas eles vão continuar aparecendo. A gente precisa ter inteligência, resiliência, maturidade né, e tudo mais que a gente precisa, enfim, virtudes para conseguir lidar com as situações que vão surgir, porque Exato, infelizmente não é porque eu estou suplementando que não vai mais acontecer nada, né? exato. E não só essa parte também tem a parte de outros acompanhamentos, né? Aí talvez entraria na parte do acompanhamento psicológico, mas o acompanhamento farmacológico também é importante. Esses dias, por exemplo, eu Exatamente. estava falando de vitamina C. A vitamina C, porque assim, a ansiedade, ela, na base dela, né, você tem já descrito a alteração de alguns neurotransmissores, você tem descrito um processo chamado estresse oxidativo, né, que é o aumento de radicais livres, neuroinflamação, e que a vitamina C, por exemplo, eu tenho um post sobre isso, ela pode ajudar, ela poderia ajudar, diminuindo essa parte de radicais livres, essa inflamação, e também porque ela ajuda na síntese de noradrenalina, que é um neurotransmissor relacionado ao processo de ansiedade, e no equilíbrio dela, de um modo geral. E aí eu recebi uma pergunta esses dias, então eu posso trocar a fluoxetina por vitamina C? Não é essa a intenção, né? Não é essa a intenção, não é trocar uma coisa por outra. É ajudar, contribuir, mas continua com o tratamento com o psiquiatra, procura um tratamento com o psicólogo se não tiver. Porque assim, a intenção é somar forças, né? Não é puxar a coisa, vamos resolver tudo com suplementação, porque não resolve.
Exatamente. Inclusive, esses dias até você escreveu um post ou respondeu alguém falando nos stories, na caixinha, falando sobre o chá de camomila, que ele Chá ajuda preto. também. Ah, chá preto. Chá Chá preto. preto. Chá preto Chá preto. ajuda O no chá, processo de ansiedade, sim. eu recomendo o pessoal a trocar. Quem é ansioso, tá? Quem não for ansioso, não tem problema com nada, pode continuar tomando café. Mas eu recomendo quem é muito ansioso trocar o café por chá preto. Por quê? O chá preto ele tem cafeína, assim como o café tem menos, bem menos, mas ele tem um outro composto, um aminoácido chamado de teanina. Você consegue achar por suplementação chamado L-teanina. Uhum. E ele, junto com a cafeína, ele tem um efeito que dizem até é meio paradoxal. Porque ele, ao mesmo tempo que eles dois estimulam a atenção, por exemplo, ele tem um efeito estimulante da cafeína, eles também têm um certo efeito calmante e relaxante. Então, assim, é uma substituição que eu faço, né? Ele reduz cortisol, por exemplo, que é um hormônio associado ao estresse, diferente da cafeína isoladamente, né? Então, o chá preto é uma abordagem assim, que eu tenho visto até em alguns artigos científicos e eu tento recomendar às vezes. Eu lembro que quando eu tava com um distúrbio de sono, logo que o meu segundo filho nasceu, um dia eu falei com o Ítalo, ele falou, ó, me deu uma receitinha, ele falou, vai lá e manda manipular L-tianina e melatonina. Nossa, eu Exato. dormi igual uma anjinha. Foi uma coisa impressionante. A gente, assim, quase que fez um quadrinho L-tianina e melatonina. Nós te amamos, porque foi muito, muito bom. E tu vê, uma coisa tão simples, né, Renan? Que a gente não, É uma coisa simples, não... toca café, se é ansioso, mas quer ter um pouco mais de atenção, quer continuar tendo um pouco mais de estímulo, troca o café por chá preto, por exemplo. Essas são abordagens Boa, que a gente pode ir fazendo que dá boa, resultado. boa. E o período, assim, aí varia. Você pode ficar, assim, tipo, 6 meses, um ano. Não, Assim, no caso não é nem suplementar o chá preto, né? O chá preto é assim, tomar, né? Um dia que eu quero, poxa, eu tô cansado, não quero tomar café porque eu sou ansioso, toma uma xícara de chá preto, né? uhum, Agregar a alimentação, né? O chá preto, o chá verde também, o chá preto tem um pouco mais de L-teanina e mais uhum. cafeína, mas assim, são coisas que dá para ir agregando à dieta mesmo, ao hábito. Que legal. Que outro chá que você recomenda para que ajude, contribua nesse processo? Enfim, ansiedade, meio que depressão, ou quem tá. Também eu tô fazendo uma pergunta muito ampla, né? Depressão, que ajuda no intestino, que ajuda tudo isso. Aí eu peguei muita coisa, né? É, sabe, esses chás clássicos do tipo hortelã e camomila, por exemplo, eles têm uma grande capacidade antioxidante. Né? Às vezes a gente despreza eles, não, quero chá seca a barriga, né? Quero uma coisa mais assim. Mas esses chás, eles têm uma capacidade antioxidante boa e a camomila, acho que mais do que a hortelã, tem uma capacidade calmante já um pouco comprovada. Não é à toa que as nossas avós faziam, né, Renan? Isso é tudo Exato, receitinha de exato, vovó, né? exato. Parece que não, mas ajuda bastante, sim. O próprio chá verde, partindo para o lado da depressão, eu acho que o chá verde, o chá preto, você tem acho que mais base científica para receitar, né, por exemplo. Justamente porque no caso do chá, o chá preto tem essa cafeína e a L-teanina. O Uhum. chá verde, ele é a mesma erva, tá? É a mesma planta. O chá preto só passa por um processo de fermentação, se eu não me engano. E aí ele perde alguns compostos e concentra em outros, né? No caso, cafeína e L-teanina. O chá verde, ele tem um outro composto que eu não vou lembrar a sigla, eu sempre erro a sigla, tá? EGCC, EGCG, é uma coisa assim. Mas é um composto altamente antioxidante, né? Que ajuda a combater radicais livres, que é uma coisa que está associado à ansiedade, à depressão, a parte inflamatória também. É um pouco difícil, eu não sei se o pessoal já ouviu falar dessa coisa de inflamação, né? É um conceito de inflamação subclínica, tá? É um Uhum. conceito que Quer vem explicar ganhando um assim. pouquinho? Explico. É assim, esse conceito eu tive contato com ele na parte de metabolismo mesmo, tá? Parte de diabetes, esse tipo de coisa. Seria Tireoide, né? Hipotireoidismo, né, Renan? Quem tem sim, sim, hipotireoidismo tem.
passa por esse processo de inflamação. Pode, a inflamação subclínica pode contribuir para isso sim. A inflamação subclínica é o seguinte, você tem diversas uma ativação do sistema imune, tá? Só que não é uma ativação que você percebe com sintomas clínicos. Então, assim, você não tem febre, você não tem inchaço, mas o teu corpo está inflamado, tá? Isso contribui, isso é base para a fisiopatologia, por exemplo, do diabetes, da esteatose hepática, de diversas coisas, e para a parte de neuro também, tá? Para a parte de diversas doenças neurodegenerativas e também um pouco a parte de ansiedade e depressão. Isso influencia um pouco, sim, nessa parte. Inclusive, aqui o intestino tem grande participação, tá? A questão de, por exemplo, você absorver coisas que não deveriam, porque teu intestino está inflamado, teu intestino está machucado, teu intestino está com quadro de desbiose, que é uma variação da microbiota intestinal. O intestino acaba ficando um pouco mais permeável. E entra um processo psicossomático, né? Tem isso aí também, né? Sim, dá, com certeza. E você acaba absorvendo algumas coisas que não devia e esse processo inflamatório acaba, né? É por isso que você tem que cuidar do intestino, né? E aí, se você tem, por exemplo, sensibilidade ao glúten, se você tem sensibilidade à proteína do leite, por exemplo, você tem que tomar cuidado para não desandar essa parte intestinal também. Uhum. Que coisa, Gente, isso é muito importante. Então, eu acho que para os ansiosos que estão nos assistindo, né? Por isso que é importante o ansioso fazer esse mapa mental, assim, né? Fazer esse mapeamento, começar a organizar. Eu sempre falo isso, bato nessa tecla. Parece que a gente está dando uma atividade para os pais de uma criança, mas é porque o ansioso, a ansiedade descompassa toda a nossa vida, né? A gente fica todo descompassado, interiormente, exteriormente. O nosso corpo sofre com isso, as pessoas que convivem com a gente, com quem é ansioso, sofrem com isso. Todo mundo sofre com isso, né? Então, faz um mapa mental, gente. Pega, no Google tem um monte eu amo mapa mental. Eu faço mapa mental para tudo. Para livro que eu quero ler, para as crianças aqui, para relacionamento com marido e mulher, para a tua rotina. Faz um mapa mental. Você vai conseguir visualizar como é que estão as coisas, o que você está fazendo, o que você está... Porque às vezes a gente não percebe. Eu falo sempre do chocolate, eu demorei, por mais que estava na minha cara, eu demorei um montão para perceber que eu estava viciada em chocolate. Porque você come, você nem percebe, sabe? A rotina vai te engolindo, as coisas vão... Você não dá conta do que está acontecendo direito, né? Você vai ficando cega. Então, gente, organiza isso, né? Faz dá essa varredura, assim. Você vai começar a perceber, né? Às vezes são pequenos detalhes, às vezes só uma gelatina, que você está comendo muita gelatina. Você tá tomando muito café, tá comendo muita coisa, muito glúten. Enfim, sei lá, hoje, né, se criou até o glúten ficou o demônio, assim, né? Então, criou-se algo muito terrível em relação ao glúten. Mas perceber, assim, sabe, reduzir as porções, começar a equilibrar. Já que eu sempre falo, não consegue equilibrar interiormente, comece a equilibrar exteriormente. Comece a tentar organizar as coisas fora de você. Porque quando a gente organiza as coisas fora da gente, a gente começa a experimentar sensações prazerosas. Pô, que gostoso ver aquilo organizado. E sempre, assim, algo importante, você vai dizer isso também, né? Quando você ajuda a organizar a dieta de alguém. Você nunca parte de algo muito grande, né? Pequenas coisas, né? Você pode ver o que é que são 6 colheres de magnésio para 8 horas de sono. Não é nada. Mas olha que simples de fazer, né? Uhum. Então é nesse sentido, organizando as pequenas coisas, agir conforme a tua força, fazer conforme a tua estrutura, né? Às vezes a gente quer abarcar um monte de coisa, claro que a gente vai ficar ansioso. A gente não tem capacidade para fazer tudo que a gente se programa, é claro que a gente vai ficar ansioso. Você estava comentando, acabei lembrando de uma coisa interessante. Você estava comentando de ajeitar o exterior, né? É interessante, eu lembrei de um estudo.
não tem nada a ver com nutrição, tá? Mas tem a ver com hormônio e tudo isso daqui que a gente está conversando. Esse estudo, se eu não me engano, tá? Eram 2 minutos de teste, tá? Se não for 2, eram 5 minutos. Mas eu acho que eram 2 minutos. O teste era o seguinte. Breve. A pessoa ficava numa posição durante esses minutos. Ou numa posição de peito estufado, uma posição em tese de vencedor. Geralmente eles imitavam uma postura do super-homem ou da Mulher Maravilha. E no outro ele ficava numa postura arquejada, né? Uma posição que eles chamavam de posição de perdedor. E eles dosavam hormônios antes e depois disso, né? E eles viam que a postura, esses poucos minutos nessas posturas eram capazes de influenciar hormônios como testosterona e cortisol, que é o hormônio do estresse. Essa parte de organizar o exterior, né? Vai para academia, treina o peito, abre as costas, né? Organiza, tenta de alguma forma organizar o resto, que o interno começa a se organizar também, né? Exatamente. Que é justamente, a gente não dá pra gente se reduzir à matéria, né? A matéria não é só... É claro que deficiências nutricionais podem causar diversas coisas, tá? Sim. Mas também, às vezes, esses hormônios, esses neurotransmissores estão variando porque da nossa cabeça, né? De outras coisas que não a parte material, né? Exatamente, exatamente. Eu estou estudando uns livros de um autor muito bom, e ele fala que há 3 males psicológicos que vêm assombrando o homem hoje. É a depressão, a ansiedade e o pessimismo. E aí ele começa o pessimismo. E é isso que você está falando, né? O pessimista está sempre voltado para baixo. Pode ver, está sempre olhando as coisas tudo para baixo, para o chão. Percebe como as pessoas andam na rua. Eu fico observando às vezes. A pessoa anda para baixo, né? Vai assim, ó. Parece um touro, está sempre pronto para brigar, né? Ao invés de abrir o peito mesmo, falar, não, a vida, eu tô aqui, eu enfrento mesmo. E aí, ó, ginástica laboral, gente, dá para fazer em casa, né? E se exercitar, alongamento em casa. Então, otimismo, olhar para... É claro que vão acontecer coisas ruins, mas olhar para aquilo e dizer, será que aquilo lá não está me ensinando alguma coisa? O que é essa situação ruim? O que eu devo aprender com ela? O que eu preciso passar? Enfim, né? Olhar para isso com otimismo. Isso, com certeza, vai gerar vários hormônios, várias sensações interiormente que vão te ajudar, né? Então, é uma combinação de coisas que basta um olhar diferente, uma mudança de comportamento, e a coisa vai ficando bem mais tranquila. Eu queria, Renan, que você entrasse no assunto que também é muito legal, que eu fiquei assim, boquiaberta, que é a questão da ingestão do carboidrato, que também é muito interessante. Então, porque isso é, nossa, para a mulherada, né, que gosta de comer um carboidrato. Yes, agora dá para comer. Só ficou assombrado, né? Falando, come de noite o carboidrato. Falando, não, mas eu vou engordar, comer o carboidrato à noite. Não, come, que você vai dormir melhor. O pessoal testou e acabou dando certo. A questão, explica pra gente isso. É um pouco longo a explicação. Nem sei quanto tempo a gente tem, é um pouco longo, eu vou tentar resumir bem, tá? Gente, por favor, alguém me fala que horas são, porque eu não tenho relógio aqui, só pra gente mais ou menos saber. Você tem horas aí, aqui. Renan? Tenho. 9h43 aqui. Tem então tá. Tem um tempinho ainda. A questão Vamos assim, tentar responder algumas perguntas. Tá. O carboidrato de noite, eu vou falar só dele de noite, tá? Pra dar uma resumida na história. Ele de noite é o seguinte, carboidratos, todo mundo sabe, estimula a insulina. Né? É um hormônio que você come, você vai estimular a insulina. E acontece que a insulina, ela é um hormônio que ela faz o seguinte, ela coloca nutrientes para dentro da célula. Tá? Quando chegam os nutrientes, principalmente o carboidrato, no sangue, o corpo começa a produzir insulina para botar esses nutrientes para dentro da célula, para poder metabolizar, produzir energia, enfim. Acontece que a insulina, ela estimula a captação de alguns aminoácidos específicos, tá? Pelo músculo, pelo tecido de gordura, enfim. E isso faz com que um aminoácido acabe sobrando na circulação, que é o triptofano. O triptofano, então, sobrando na circulação, ele é mais facilmente absorvido, captado, né,
pelo sistema nervoso central. E esse aminoácido, então, no sistema nervoso central, é metabolizado em serotonina e depois melatonina, que é o hormônio do sono. Então você consegue dormir melhor. A história do carboidrato à noite é esta. Tá? É só isso. O pessoal não estava conseguindo dormir, estava fazendo low carb. Eu tenho a impressão, é muita impressão, tá? Não tenho certeza, não tenho dado científico disso, mas que o low carb dá uma atrapalhadinha no sono. Só justifica dizendo que não, é que a pessoa fica mais bem disposta, tudo mais. Mas acontece que o pessoal, às vezes, mais ansioso, o pessoal que tem uma predisposição à insônia, eu senti que eles estavam sendo um pouco prejudicados por isso. Eu tentei incentivar, ó, pelo menos de noite, come teu carboidrato. E aí, muita gente já falou, nossa, tá dando certo. Né? A história do carboidrato à noite é essa. E não engorda, pode ficar tranquilo que não engorda, tem estudo sobre isso. Não... Porque eu ia dizer, porque se é de ingestão rápida, né, mas você tá dormindo, né, a não ser que tu seja muito doido para levantar para comer, né, porque tá dormindo não vai, né, porque para sentir fome, né, porque aí você ingere. Não vai. Não vai. Porque se você come durante o dia, meu, dá um pouco mais de fome, né? Café da... Não, 2 horas depois você já tá com fome de novo, né? Aquilo não... O do café da manhã é o seguinte, eu até falo, pessoal, tira o carboidrato de manhã, deixa ele pra noite. Porque de manhã, ele tem uma tendência, principalmente sozinho, tá? Principalmente assim, no café da manhã, que o pessoal come pão com geleia, que é umas coisas assim, carboidrato tapioca, puro, né? Com um copo de suco, tapioca com suco e geleia. Só carboidrato, não é só açúcar. Nesse caso, ele tem uma tendência de estimular o cortisol. Tá? O cortisol você tem um outro hormônio, o hormônio do estresse, quando você está estressado ele aumenta. Né? Ansiosos, inclusive, têm um aumento um pouco mais crônico de cortisol. Então, estratégias que reduzem esse cortisol são bons para pessoas ansiosas. E a questão dele de manhã é que o carboidrato, então, ele estimula um pico, um pulso de cortisol. Tá? E principalmente quando ele está sozinho. E quanto mais cortisol, porque o cortisol ele tem que subir de manhã para você acordar, depois ele tem que descer. Tá? E tem que estar baixo de noite para você conseguir dormir, se aprofundar no sono e tudo mais. E se você toda hora fica estimulando pulsos de cortisol, você acaba, tendo, além de dificuldade para dormir, você acaba tendo um apetite maior por comfort foods, né, que são geralmente comida com alta densidade energética que mistura carboidrato, açúcar e gordura, né? Você fica com mais apetite para esse tipo de coisa. Então a ideia é assim de tira um pouco o carboidrato de manhã para não ficar estimulando o cortisol, para ele chegar ao final do dia um pouquinho mais baixo, você conseguir dormir melhor. De noite, o carboidrato não é sozinho, é um carboidrato geralmente com proteínas e tudo mais. Você tem um pico de insulina que vai estimular a produção de melatonina, como eu expliquei, e aí você consegue dormir melhor. E aí, dormindo melhor, o pico de cortisol matinal já melhora. E aí você começa a acordar bem. O pessoal até brinca, né? Eu tenho mais de uma pessoa já mandou mensagem, começou a fazer essa estratégia 2 dias, 3 dias depois, e fala, eu estou acordando antes do despertador e com disposição. Assim, achando impressionante, eu dormi bem e eu estou acordando bem. É porque você regula um pouco esses hormônios, né? Melatonina produzida de noite, regula o pico de cortisol de manhã, você não fica estimulando o cortisol, e aí você consegue meio que ajeitar as coisas. Que coisa impressionante, olha. Gente, anotem isso, por favor. Depois sigam tem post Renan sobre isso, tem post lá. Né? Tem. Isso aí. E assim, Renan, essa questão, eu queria que só falasse um pouquinho, porque eu não sei se, eu acho que alguém ali falou sobre o hipotiroidismo. Tem algum alimento, tem algum chá, alguma... Esses dias até eu acho que você falou selênio ou zinco, que ajuda nessa... Selênio, né? Nessa questão do hipotiroidismo, né? Explica pra gente um pouquinho sobre o hipotiroidismo e essa relação com o selênio, assim. A glândula tireoide, ela precisa de selênio para conseguir produzir adequadamente os hormônios tireoidianos. É basicamente isso, tá? Tem uma coisa que eu acho tão importante quanto o selênio, que é a vitamina D, tá? Que a gente, praticamente todo mundo tem deficiência. Hoje em dia, se você não suplementa, você praticamente é quase certo que você tem deficiência dela, tá? Essa nossa rotina de não tomar sol, baixa exposição solar. O que é um número deficiente de vitamina D e o que é um número legal de vitamina D?
As recomendações hoje em dia, abaixo de 20 nanogramas, acho que é nanograma, você tem deficiência de vitamina D, né? Você precisa repor, geralmente com suplementação. Eu O sou da opinião de ideal. que 40 pelo menos, acima de 40 pelo menos, Uhum. tá? E assim, é frequente, quase todo mundo está deficiente ou está nesse limbo aí de entre 20 e 30. Você está lá Uhum. com 21, A minha deu você 40 leva e... A minha deu 42, eu fiquei super faceira. Minha médica falou, tem que chegar a 70. Eu falei, pelo amor de Deus. 70, olha, Eu falei, então é muito exigente. Minha Nossa Senhora. 40, eu já falo 40 já tá bom, porque o pessoal Tá muito muito para baixo. deficiente, né? E a questão da vitamina D da tireoide, só para não esquecer, é o seguinte, principalmente a tireoide, problemas na tireoide que são autoimunes, tá? A deficiência de vitamina D é uma coisa associada a doenças autoimunes. Então você Olha. conseguir Hashimoto, por exemplo. Eu tenho Hashimoto, né? todas essas doenças autoimunes, tem pessoal tratando doença autoimune com doses de vitamina D mais altas, tá? Mas isso aí é uma coisa que o pessoal trata assim, com acompanhamento médico bem de perto. Mas assim, a importância, né? Se a gente tem deficiência de vitamina D, a gente acaba ficando um pouquinho mais predisposto a esse tipo de coisa. Então, geralmente quem tem quem tem problema na tireoide autoimune, geralmente tem também hipovitaminose de vitamina D. E Qual é o ideal para dosar? Quanto você recomenda, Renan? desculpa, a dosagem de vitamina A D vi- no sangue? É, é. Quanto que a gente pode ingerir, por exemplo? Tomar A quanto de vitamina ingerir? D por dia? É. Ó, isso é uma baita discussão. Porque assim, é até complicado, porque até o pessoal brinca, né? Não posso falar muito, senão vai chegar a cartinha do CRN, CRM aqui, né? Ah, então Mas tá. assim, 10 mil, 10 mil, você não tem relatos de toxicidade, tá? Geralmente, pessoas saudáveis, né? No geral, 10 mil é uma coisa que você não tem relato de efeito adverso. Entretanto, as recomendações são bem mais baixas, né, das sociedades médicas, tá? Geralmente, só em casos de deficiência de vitamina D, eles recomendam perto de 7 mil por dia, e depois doses de manutenção de 2 mil. E é uma discussão, né? É uma discussão na área acadêmica, tem gente que tem tal opinião, tem gente que fala que não precisa, por aí vai. Nem Nutricionista vamos pode. entrar, então. É, Nem vamos entrar nos pormenores. muita Vamos discussão. ver, vamos responder umas perguntas antes da gente encerrar e depois eu queria que você deixasse o teu contato, porque tem muita gente perguntando como é que faz para consultar, como é que faz para saber, então você vai fazer o teu Vamos lá. jabá aqui, ó. Sempre fico em dúvida se suplementação causa dependência, por exemplo. Teve uma que perguntou. Não causa dependência, né? Não, na maioria das É, vezes. eu, Assim, tem compostos do tipo. Mas dependência eu acho que não, viu? Eu nem vou falar porque eu acho que dependência eu acho que. Eu acho que não. o que se recomenda, Nutriente né? Pelo não. menos o que se recomenda é que se faça um intervalo, assim, né? Que a cada, sei lá, 4, 6 meses você repita os exames e vê, porque às vezes mudou a dose, então o teu organismo, né, já Tem que ver o está, que você está suplementando, né? Por exemplo, B12, né? O pessoal né, chega, quanto que eu tomo de B12? Depende de quanto está o exame. do Se teu tiver exame, deficiente, você vai ter que tomar de exatamente. 500 a até 2.000 microgramas. Se você não está deficiente, isso é muito, né? Não precisa. E por aí vai, Exatamente. mas coisas do tipo assim, magnésio, nessa dose que a gente recomenda, é uma coisa que pode ser constante, tranquilamente. Vitamina C, é uma coisa tranquila. Para grávidas e lactantes é um pouco mais diferente também, né, Renan? Tudo, Isso é tudo, algo. muda tudo, né? Então, eu sempre falo, ó, eu lembro que a minha médica fala, em gestante e lactante a gente não toca. Então, porque é tudo diferente. Então, o ideal é que você consulte mesmo um médico a partir dos teus exames. Sempre me pedem, o que você toma? Eu falo, você está amamentando? Você está grávida? Não me peça, porque Exato. é uma questão muito particular. A partir dos teus exames, né, a gente não fica. Muda muita coisa, tem muita coisa que não se sabe. Simplesmente você não sabe. Exato.
né? Pode ser que Exatamente. possa, mas você não sabe, você não tem estudo sobre, você não tem estudo sobre É. tudo em E gestante, lactante, né? não dá para correr o risco, porque são duas vidas que estão em jogo ali, né? Uma Exato, indefesa, nesses casos inclusive. a gente geralmente se abstém, né? Vai porque é mais feijão com arroz mesmo Uhum. e por aí vai. Ótimo. Vamos ver aqui. Sobre o magnésio inositol. Inositol é geralmente para sono, você mistura duas coisas aí, né? Você está misturando o inositol, que é um suplemento, e o magnésio é outro. Aí você mistura os dois, geralmente para o sono ele tem um efeito bem adequado. Mas o magnésio sozinho para o sono já ajuda, tá? Ótimo. Fale um pouquinho sobre o açafrão. Eu vi que teve uma moça que perguntou lá em cima. O Eu já ouvi açafrão, assim, bastante o açafrão. ele é uma grande fonte de antioxidantes, tá? De compostos bioativos que são anti-inflamatórios. Geralmente é usado para uma linha mais assim. Ótimo. Para pele, eu sei que também é muito bom, viu, gente? Quem tem mancha, melasma, açafrão é muito bom. É só preparar o açafrão com um pouquinho de mamão papaya, a pele vai tirando. Eu fiz já esse experimento e deu certo. Vamos Legal. ver aqui mais uma pergunta. Quais os alimentos são bons? Ixi, todos os alimentos são bons. Depende do que. Isso é uma pergunta muito genérica. E a questão dos probióticos também. Probiótico é uma maravilha, né? Tu recomenda probiótico, Renan? Olha, probiótico, eu até estava conversando com uma nutricionista daqui, acho que foi hoje. É uma coisa que eu não me aprofundei ainda, vou ser bem sincero. Tá? Uhum. Tem sim, você tem muito estudo com diversas coisas, não só probióticos, probiótico, que é a bactéria em si, como também com prebióticos, que são alguns compostos que Uhum. ajudam a microbiota que já está no intestino. Você tem muita coisa interessante, mas é um assunto assim que por enquanto eu estou me abstendo. Não tenho muita informação assim fidedigna para te dar agora, não. Ótimo. Renan, quem quiser, como é que tá a tua agenda para o ano que vem? Quem quiser fazer consulta com você, onde é que você mora? Como é que faz? Se faz online? Como é que é? Aproveita e faz o teu jabá aí. Eu atendo em São Paulo presencial. Tem um tipo de consultoria online, que é um pouco diferente, não é um atendimento, tá? Mas a gente pode conversar via online também e algumas orientações mais gerais. E desse ano a agenda está cheia, né? Já está cheia até o final do ano. E em janeiro do ano que vem eu vou abrir e geralmente eu faço pelo Instagram. Eu abro a agenda lá, Uhum. converso com o pessoal lá e, e combino as coisas por lá e depois via WhatsApp. Ótimo, ótimo. Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, mas deve estar quase acabando, né? Eu acho Só que para a gente fechar esse assunto, assim, para a gente fechar essa live, eu acho que depois vale a pena quem quiser ver de novo. Não sei se eu vou conseguir salvar. Ontem me falaram que quando é live conjunta assim, tem que baixar um aplicativo para conseguir salvar. Eu não baixei esse aplicativo, nem sei qual é, mas vai ficar disponível aqui no meu perfil 24 horas. Então depois, eu vou tentar baixar, mas depois corre aqui para ver. Resumindo, a gente precisa aliar vários fatores, né, Renan? exato. A alimentação, eu acho que é um fator que contribui demais, demais. Eu acho que assim ouso dizer que talvez seja 50% no processo assim de quem lida com ansiedade, de quem está vivendo é, episódios de ansiedade. Mas a gente tem que lembrar que a nossa vontade precisa estar robusta, que o nosso querer precisa estar em curso para que a gente, aliado com a nossa alimentação, e que às vezes nem todas. Tem gente que vai dizer, gente, eu não consigo comer bem, não consigo. Você vai ter que fazer um esforço, então, ainda maior para tentar se manter calmo, né? Mas assim, eu sou eu e as minhas circunstâncias, então, dentro das tuas circunstâncias, né, a gente tentar dar o nosso melhor para quem convive com a gente. E graças a Deus que hoje a gente tem todas essas ferramentas, poxa, é, hoje é muito fácil ser melhor, né? Hoje em dia não é mais desculpa. Ah, eu sou assim porque não sei o quê. Não, hoje dá pra gente tentar ser melhor muito, muito, muito. Eu quero, Renan, te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade, por ter aceitado o meu Obrigado a convite. você.
Foi muito bom, muito bom. Eu espero que todos tenham gostado, se beneficiado, né, com tudo que com tudo que você explicou aqui, com tudo que você falou. E, por favor, continue, não pare, porque a gente precisa muito dessas informações. E, enfim, que Deus te abençoe muito e que Amém. frutifique muito o teu trabalho. Demais. Amém. Obrigado, viu? Foi um prazer. Que bom. Gente, obrigado também por todo mundo que participou, que esteve aí com a gente. E a gente se vê em breve. Um abraço para todo mundo. Boa noite, Renan. Até Boa mais. noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.